Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf, esse é o nosso podcast número 138, a gente entrando aí nessa data FIFA de março de 2025. Nosso segundo ano de cobertura, podemos dizer assim, o terceiro ano, quer dizer, porque é a terceira vez que a gente começa o mês de março com datas FIFAs, desde lá de 2023, desde depois da Copa do Mundo. E estamos animados, porque agora a gente está mais próximo da Copa do Mundo do ano que vem e já podemos ter definições. E, meu amigo, se na primeira rodada falhar, né, nos primeiros jogos, na Ásia, principalmente, falhar, da Oceania não passa. Então a gente está aqui podendo falar da primeira seleção classificada em campo para a Copa do Mundo do ano que vem. Se o Japão não garantir essa vaga, lá na Oceania não vai passar. Então a gente começa essa repercussão, a gente começa essa análise dessa data FIFA do mês de março. Já falamos sobre a seleção brasileira, dá uma conferida se você não conferiu nosso podcast sobre a análise da convocação, até a pré-convocação, para ver o que a gente errou, nossa live de react da convocação. Mas agora a gente vai falar sobre as seleções, sobre as eliminatórias, e começamos pela Oceania, que tem essa definição histórica. Pela primeira vez, a Oceania terá uma seleção classificada de forma direta para a Copa do Mundo. Antes de entrar nesse debate, eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram e TikTok, @ConteVerde_, dá uma conferida lá, porque principalmente agora que a gente está com data FIFA, com jogos, né? Se sem jogos a gente não para, imagine com jogos. Aí vira loucura, né, meu amigo? Então, faço o convite para você seguir a gente nas nossas redes sociais para acompanhar tudo sobre futebol de seleções. Cola com a gente também. Convido você que está escutando esse podcast, tanto no Spotify, no YouTube, a se inscrever nos nossos canais, deixar o like, o comentário, enfim, compartilhar com algum amigo para que a gente possa crescer. E, claro, você ficar ligado, porque esse é o primeiro, mas vai ter podcast em eliminatórias asiáticas, africanas, sul-americanas, europeias, tudo antes, né, dos jogos começarem. Então, para você ficar ligadinho e não perder nada, para você sentar a bunda no sofá durante essa data FIFA, parar de reclamar de data FIFA, por favor, já passou da hora, até porque está perto da Copa do Mundo, e curtir uma boa, tendo essa nossa visão aqui. E a gente espera acertar, né? A gente espera que vale a pena. E também, se puder, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês, você apoia e ajuda o nosso trabalho. Bom, falou em futebol na Oceania aqui no Conte Verde, é sinal de Bernardo Oliveira, o B. Oliva, que já esteve presente algumas vezes na sede da CBF, cobrindo convocações, mas agora chega para esse momento mais que especial. Bernardo, seja bem-vindo. Chegou a hora, né, meu irmão? A gente passou, né, por Copa das Nações, por Copa das Nações da Oceania, pela primeira fase eliminatórias, também a segunda fase. Também nós estávamos juntos desde lá daquela pré-Copa das Nações, né? Tivemos 3 seleções disputando. Chegou a hora de, enfim, né, nesse 1 ano de caminhada que a gente está com o futebol da Oceania, definir quem vai fazer história, quem vai conseguir essa primeira vaga direta para a Copa do Mundo no continente. Seja bem-vindo. E aí, Salaf, obrigado mais uma vez, cara, pelo convite. Bom estar aqui para falar mais uma vez, né, sobre as eliminatórias da Oceania, depois de um bom tempo sem jogos, né, cara? A última data FIFA da Oceania foi em novembro, agora voltando para essa reta final, né, para, enfim, descobrirmos, né, qual será a seleção, enfim, classificada, né, para a Copa do Mundo e também para a seleção que vai para a repescagem. Então, vamos aqui para poder falar sobre essas 2 semifinais, né, os 2 confrontos de semifinal, e já também projetar, né, quem a gente imagina que estará na decisão por essa vaga direta na Copa do Mundo do ano que vem. Pois é, isso cria uma atmosfera bem diferente, né, Bernardo? Acho que a gente fala, os jogos não falam sobre essa questão histórica, né? A gente enfatiza, a gente, né, nesse 1 ano que a gente pode dizer que está acompanhando essas competições da Oceania, né, de forma direta, porque, né, em março do ano passado a gente teve a pré-Copa das Nações, né? A Samoa passou para a Copa das Nações, tivemos a Copa das Nações, tivemos a primeira fase eliminatórias, a segunda fase eliminatórias, o começo, né, os primeiros jogos também, o final dessa segunda fase, e agora a semifinal. Ou seja, a gente está caminhando com essa visão, né? Essa visão a gente vai debater depois, claro, mas essa visão de se tem alguém para passar pela Nova Zelândia, mas até mesmo quando a gente recebeu o Juliano Schmerling aqui, que era o treinador de Vanuatu, ele acabou saindo no final do ano, mas passou por aqui antes de deixar a seleção. Ele até comentou, né, sobre esse diferencial. E é espetacular, né, Bernardo? A gente vê
que até mesmo essa atração de você poder jogar a repescagem, que é algo inédito para todas as seleções fora Nova Zelândia, chama a atenção. Né? Então a gente tem esse recorte histórico para esses jogos, para essa disputa no mês de março. Sem dúvida, Sawaf, principalmente porque eu e você, e com certeza todo mundo que nos acompanha aqui, né, escutando esse podcast, sabe que todo mundo considera a Nova Zelândia a grande favorita desse cenário da Oceania, como já é há muitos anos. E agora, tendo essa possibilidade de uma seleção, sem ser a Nova Zelândia, de ir para uma repescagem de Copa do Mundo, é uma visibilidade assim, sem tamanho, né? Vamos, né, considerar que a Nova Zelândia conquiste essa vaga direta, sem querer aqui adiantar, né, o tema que a gente ainda vai tratar, mas assim, uma outra seleção, pode ser o Tahiti, pode ser a Nova Caledônia, pode ser Fiji, seleções que nunca tiveram esse destaque no cenário mundial e agora terão, jogando, né, uma partida de repescagem. Então, por si só, já é excelente, né? Ter esse aumento, por esse lado, ter esse aumento no número de seleções que disputam a Copa do Mundo, nessa mudança que foi promovida pela FIFA, desde a mudança na presidência, né, a chegada do Gianni Infantino, provocou algumas mudanças entre essas. Essa questão do aumento de seleções já dá a essas seleções da Oceania uma visibilidade que elas nunca tiveram. E mesmo que não alcancem, essa seleção que for para a repescagem, né, que não alcance esse sonho de ir à Copa do Mundo, por si só a visibilidade que já vai ter, na minha opinião, já vai ter valido a pena. E é até um próprio incentivo para essas seleções menores no continente da Oceania desenvolverem ainda mais o seu futebol. E que a gente já vê, né? A gente já conversou isso, principalmente quando o Juliano esteve aqui, ele falou sobre a questão de profissionalização no futebol, né, sobre ligas que estão sendo criadas, né, sobre um parâmetro continental mesmo, né, cada país ser representado por um time principal profissional. A gente pode ver isso, parecido com o que a gente tem no rugby mesmo na região, né, tem a Liga do Pacífico de rugby, que é mais ou menos assim. E você falou da Nova Zelândia, mas de qualquer forma, a gente poder deslumbrar uma oportunidade, qualquer seleção da Oceania, e direto também já é massa, mesmo que seja Nova Zelândia, né? Nova Zelândia foi para a Copa, passando pela repescagem 2 vezes, né? Por mais que a gente aponte os favoritismos na Nova Zelândia, a gente tem que lembrar que a Nova Zelândia só tem 2 Copas, só participou de 2 Copas, né? E, enfim, a última em 2010, quando eliminou o Bahrein na repescagem, se não me foge a memória. E você falou, e é só a gente lembrar, né, talvez o pessoal que seja mais velho, não tão muito velho, né, mas lá em 2013, quando o Tahiti veio para o Brasil jogar a Copa das Confederações, o auê que isso causou, né, por ter uma seleção diferente, uma realidade completamente diferente, tendo esse vigor de mundial. Eu tenho certeza que se uma seleção dessas não conseguir uma vaga direto na Copa do Mundo, que é bem capaz, como você bem frisou, na repescagem ela vai chamar muita atenção, mesmo que jogue apenas um jogo. Ela vai chamar muita atenção. Enfim, Bernardo, vamos começar então? Vamos lá, para a gente não acabar extrapolando a pauta, vamos começar do jogo que acontece antes, né? A gente tem na quinta-feira, aqui no Brasil, né, isso lá na Nova Zelândia, onde vai ser sediada essa fase final das eliminatórias, em Wellington, esses primeiros jogos do Sky Stadium. A gente tem Nova Caledônia e Tahiti. Esse jogo está marcado para as 11 horas da noite, horário de Brasília, da quinta-feira, dia 20, né? O mesmo dia do jogo do Brasil. Bernardo, eu acho que a gente também tem um favoritismo aqui. A Nova Caledônia fez uma fase de grupos muito consistente, né? Conseguiu ali 7 pontos, né? Só perdeu ponto na última rodada contra a Fiji, no jogo que já estava classificada. Mostra a força dessas seleções menores, né? Tirando a Nova Zelândia, é a seleção que tem mais jogadores na Europa, até por conta dessa questão de ser no território francês, né, tem muitos jogadores que jogam em divisões inferiores da França. A gente já comentou isso em outras oportunidades. Faz diferença enorme, né, tendo um jogador, por mais mesmo que jogue numa divisão inferior do campeonato europeu, faz a diferença. Contra o Tahiti, que conseguiu mostrar uma postura boa defensivamente, né, tem várias peças, né, a gente pode falar de alguns jogadores que destacamos aqui no Conte Verde. O Elcio soltou alguns vídeos maravilhosos, inclusive lá no nosso perfil, né, se você ainda não conferiu, dá uma conferida lá, não conhece nossas redes sociais, né? O Elcio soltou um vídeo lá sobre o Shine, né? O Mahmoud Shine, que é um bom meia ali, um bem atacante, que agora tem uma visão de jogo muito boa e participou, né? O Shine participou dos gols, principalmente contra a Samoa, contra a Vanuatu, vitórias importantes na primeira fase.
tem esse aspecto mais defensivo. Tem o Terral, que joga desde a Copa das Confederações, e o Terral é um cara que já passou por tudo no futebol. Ele joga futebol de campo, joga futebol de areia, joga futsal, né? Ele é um atleta versátil. O que dá para esperar desse primeiro jogo? Pelo que a gente viu na primeira fase, a Nova Caledônia é favorita. Né? Tem o Fenepec, um jogador que a gente não citou, né? Que sempre vale a pena frisar. Talvez, inclusive, já tenha saído um vídeo do Elcio sobre a seleção da Nova Caledônia. Dá uma conferida lá no nosso perfil, quando você estiver escutando. Mas, enfim, você acha que o Tahiti, que na nossa visão, e até pelo que foi o jogo contra a Vanuatu, né, surpreendeu, né, conseguiu segurar, deixar a seleção de Vanuatu nervosa. Você acha que o Tahiti pode surpreender de novo? Né? O Terral falou que ele não para de pensar nesse jogo, porque é uma possibilidade real de levar o Tahiti para a Copa do Mundo. Ou você vê que a Nova Caledônia consegue, né, essa vitória sem sustos, consegue manter o nível que a gente viu na segunda fase? Olha só, eu acho que a Nova Caledônia chega como favorita porque se provou aquilo que tinha sido projetado lá atrás. Você vai se lembrar quando nós fizemos aquele podcast sobre a Copa das Nações da Oceania, ainda lá atrás, e mesmo nesse início das eliminatórias, os treinadores das outras equipes destacando que a Nova Caledônia era a principal favorita. Se eu não me engano, até o Felipe Vegarango falou sobre isso e outros treinadores também. Naquela entrevista que nós fizemos com o Juliano Chimerelli, ele também falou sobre isso, sobre a questão da Nova Caledônia estar um pouco à frente das demais seleções, e isso se provou durante as eliminatórias. A Nova Caledônia mostrou assim, um futebol muito bom, com principalmente o destaque, né, para alguns dos seus jogadores, que a gente vai falar disso daqui a pouco, num trabalho muito bem consolidado pelo Johan Sidaner, né, que é o treinador da equipe da Nova Caledônia, que, na minha opinião, evidentemente, depois da Nova Zelândia, foi a equipe que demonstrou o melhor futebol e merecidamente passou no seu grupo em primeiro lugar. E aí tem até algumas coisas que a gente pode destacar, algo que foi até noticiado no site, né, dando os créditos, né, no site oficial da Confederação, né, de Futebol da Oceania, e teve uma mudança, assim, teve um jogador que foi incluído nessa lista final da Nova Caledônia, para quem está nos ouvindo, o Joshua Sotirio, que jogou durante algum tempo no Wellington Phoenix, né, o time da Nova Zelândia, entre 2019 e 2022. Ele atualmente joga no Sydney, né, no Sydney FC, tem 29 anos, ele foi incluído nesse plantel da Nova Caledônia para essa data FIFA, né, entrou no elenco dos 23 jogadores. O Johan Sidaner finalizou, né, a preparação e fechou o grupo com a entrada do Joshua Sotirio, né, mais uma opção ofensiva para a equipe da Nova Caledônia, e que mantém mais ou menos aquele elenco que jogou a última data FIFA, com mais da metade do time jogando fora da Nova Caledônia, a grande maioria na França, né, desses que jogam fora, e coincidência ou não, os principais destaques da equipe jogam todos na França, né, o Joseph Attali, que na minha opinião foi o principal destaque da última data FIFA, principalmente nas cobranças de pênalti, né, um meio-campista, foi muito bem. Também o César Zeolá também apareceu muito bem, meio-campista, e o George Gop-Fenepek, que para mim é o grande destaque do time, né? O atacante também apareceu muito bem. São os três destaques da equipe e, coincidência ou não, os três jogam no futebol francês. Como você falou, jogam nas divisões inferiores, né? O Gop-Fenepek, se eu não me engano, joga no Saint-Hilaire. Se eu não estou enganado, são times já das divisões inferiores da França, mas que fazem bem a diferença. Então, na minha opinião, a Nova Caledônia chega como favorita para esse jogo, apesar de que o Tahiti mostrou assim, um futebol melhor daquele que ele tinha apresentado na Copa das Nações da Oceania. Eu acho que houve ali uma evolução do time do Tahiti, como você destacou, nas partidas que eram jogos-chave contra Samoa e Vanuatu. Por mais que tenha a fragilidade dessas duas equipes, o Tahiti conseguiu mostrar assim, bons valores, ter bons momentos dentro do jogo e também se classificou merecidamente, mas enfrenta uma seleção da Nova Caledônia que, na minha opinião, além de ser assim, um pouco melhor, parece estar um pouco mais estruturada. Mas o Tahiti tem todas as condições de chegar, se souber, né, travar o jogo da Nova Caledônia, que a Nova Caledônia é um time que joga com a bola no pé, que tenta tomar a iniciativa. Então a gente pode projetar isso, um jogo em que a Nova Caledônia vai ter mais a posse de bola e o Tahiti tentando sair nos contra-ataques. E aí, destacando a equipe do Tahiti, tem duas mudanças nessa lista de convocados em relação à última data FIFA, né? O Sam Garcia, que é o técnico do Tahiti, fez duas mudanças em relação à equipe. Entra o meio-campista, o Mana Tenial, que joga no Vênus, né? Uma equipe lá do Tahiti. Ele entra no lugar do Louis Guiton. E a outra mudança é o zagueiro, o Taumihau Tiatia, que joga no Piraí, também é o time do Tahiti, né? Joga no campeonato tahitiano, que entra no lugar do Alvin Terral, né? Que é mais um parente, né? do Terral, camisa 10 do Tahiti, outro jogador que também estava na Copa das Confederações de 2013, também um jogador para lá de experiente na seleção. Oi? É irmão dele. Exatamente, né? Era o Alvin, o Teone Terral e o Jonathan. O Jonathan foi o que marcou o gol contra a Nigéria, né? Naquela Copa das Confederações, me lembro bem.
Tahiti perdeu por 6-1, mas isso é apenas um leve detalhe, né? O Jonathan Terral marcou o gol da equipe no início do segundo tempo, me lembro bem daquele jogo, assistindo em casa, todo mundo feliz da vida, né? Com o gol marcado pelo time do Tahiti. E aí o Alvin Terral não estará disponível nessa data FIFA por conta de compromissos de trabalho na França, né? E aí é até um detalhe legal só pra gente falar, porque nessas seleções a maioria dos jogadores são amadores, né? Tem outras profissões e jogam o futebol por uma questão de lazer, de hobby, né? São poucos jogadores profissionais e no caso do Alvin Terral é por isso, ele vai ter compromissos de trabalho na França e não estará disponível nessa data FIFA, e aí ele saiu e entrou o Tiatia, que joga no AS Piraê, né? Mais uma equipe do campeonato tahitiano. E aí a gente pode começar a pensar já nesse jogo, sendo a equipe da Nova Caledônia uma equipe que eu pelo menos projeto assim, que vai ser um time mais de posse de bola, tentando ter a iniciativa do jogo, e o Tahiti tentando apostar nesses contra-ataques, aí entra a análise que o Elcio fez, né, no Instagram do Ponte Verde, sobre o jogador que atua no AS Venus, né, o Manuari Chai, como você já falou, que mostrou qualidade, principalmente naquele jogo contra o Tahiti, mas também contra a Samoa, por poder ser um jogador articulador de passes, de ligações diretas, de lançamentos, e pode ser o jogo do Tahiti. Tentando apostar nesse contra-ataque, o Chai pode ter um papel muito importante, sendo esse principal articulador e tentando levar a equipe ao ataque, seja em ligações diretas, em passes por elevação, ele pode ter um papel muito importante. Mas ainda assim, pensando nesse contexto todo, eu acho que a Nova Caledônia tem um favoritismo contra a equipe do Tahiti, principalmente pelo que a equipe da Nova Caledônia mostrou nas fases anteriores dessas eliminatórias, um time bem treinado pelo Johan Sidaner, com um bom futebol e, na minha opinião, um time realmente melhor. Eu acho que a Nova Caledônia tem um leve favoritismo contra o Tahiti, mas não acho que é jogo de favas contadas, como é o outro confronto que a gente vai falar daqui a pouco. Até porque, como a gente antecipou, né, a gente esperava uma partida, não digo mais fácil, mas a gente, quando debateu a segunda fase, a gente colocou o Vanuatu como favorita contra o Tahiti. Não porque a gente achava que havia uma diferença monumental entre as seleções, mas porque Vanuatu vinha de uma excelente disputa de Copa das Nações da Oceania, né? Então, né, vice-campeão. O Tahiti, por mais que tenha chegado na semifinal, ele não conseguiu mostrar um nível muito forte, né? Inclusive, o Tahiti acabou sendo goleado pela Nova Zelândia. Mas teve o terceiro lugar, ou seja, o Tahiti é aquela seleção que talvez não mostre o ritmo de jogo que nos impressione, não impressionou no ano passado, mas consegue pelas beiradas. Talvez consiga nesse jogo, mas você falou muito bem essa questão dos atletas serem amadores, é por isso que faz diferença um cara igual o Sotilho, né, que foi esse jogador que entrou agora. O Sotilho, ele é australiano, por isso que a gente está falando que ele entrou na seleção da Nova Caledônia agora, porque é justamente esse processo de naturalização e tudo mais. Ele passou pelas seleções de base da Austrália, né, ele disputou jogos pela seleção sub-20, sub-23, ou seja, ali ele disputou o ciclo olímpico do Rio de Janeiro. É um cara que chama a atenção, não tem como, numa realidade como essa, um cara que joga numa liga profissional de alto nível no continente asiático, porque a A-League, onde o Sydney FC joga, é uma liga de alto nível, né? Tem times que jogam a Champions Asiática, contra times do Japão, contra times da China, né? É o mesmo caso que a gente, quando fala de Vanuatu, fala do Kautak, né? Porque o Brian Kautak, ele joga, né, no Coast Marines, é um dos principais jogadores do time, e claramente na seleção ele exerce esse papel de liderança. O Sotilho chegou agora no Sydney FC, ainda não tem esse destaque, mas tem toda uma carreira consolidada em equipes que são da A-League, né? Ele passou pelo Wesley Sydney, passou pelo Wellington Phoenix, passou pelo Newcastle Jets, né? Teve uma passagem recente no futebol indiano e agora voltou para a Austrália em 2025. E como ele é filho, os pais dele são da Nova Caledônia, ele tem esse direito de jogar, né? Ele pediu para a FIFA e também entra nesse aspecto, né, Bernardo? Dessa possibilidade de Copa do Mundo, nessa possibilidade de a Nova Caledônia brilhar internacionalmente, né? Então, acho que isso chama atenção. Você estava falando do Infantino e tudo mais, eu até destaco que a Oceania já merecia essa vaga direta há muito tempo, que era uma sacanagem, né, com a Oceania, né, não ter essa vaga direta, mas veja como esse fator, possibilidade de jogar uma Copa, uma repescagem, ou de qualquer forma, se a Nova Caledônia, por acaso, consegue essa vaga direta, ia ser talvez uma das maiores surpresas da história do futebol de seleções, né, se a Oceania não vai direto, se a Nova Zelândia não vai direto para a Copa, pela Oceania, perdão. E o pessoal está vendo, o pessoal mira, né, esse crescimento de seleções. A gente vê isso em outras realidades, a gente vê isso na Indonésia, a gente vê isso em seleções africanas, em Cabo Verde e tudo mais, chama a atenção, e talvez comece a chamar a atenção em lugares assim. E aí pode haver uma inversão de valores, porque como a gente já se falou aqui, Nova Caledônia é um território francês, tem muita gente que vai para a França, né, tem vários desses jogadores, e eu fiz uma contagem rápida aqui nas convocações, a Nova Caledônia tem 11 jogadores que atuam fora
do seu território, né? Fora do futebol local, incluindo jogadores que atuam na França, jogadores que atuam na Austrália, jogadores que atuam em Israel, enquanto o Tahiti tem 2 jogadores que jogam na França e um que joga nos Estados Unidos, no futebol universitário. É uma diferença surreal, né? Faz muita diferença. Então, a Nova Caledônia tem esse alto nível, como você bem recordou que os treinadores pontuaram antes do começo das eliminatórias por conta disso. Agora é hora de falar, então, da favorita. Favorita que, na minha humilde opinião, não sei se você concorda, tem um dos 10 melhores jogadores do mundo nessa temporada, que é o Chris Wood. Ele está fazendo muito gol, ele está jogando muita bola. Ele está sendo um dos grandes destaques dessa campanha do Nottingham Forest, que dá para pegar a Champions League esse ano. É inacreditável, né? Um cara que sempre foi de circular o mundo da Premier League ali, mas talvez nunca com tanto destaque, sendo aquele cara reservão, né? Que entrava a fazer diferença, ou 9 de times de meio de tabela e tal. Chegou no Nottingham, encaixou com o time, está sendo um dos grandes nomes dessa campanha. E é surreal, né, Bernardo? A gente já falou sobre isso nas rodadas anteriores, como é maluco, né? A gente vê uma realidade como essa, que é uma realidade amadora, uma realidade completamente diferente do cenário mundial, tendo um jogador de alto nível, né? Hoje o Chris Wood é um jogador de alto nível, né? Há uma ansiedade na Nova Zelândia por isso, até dessa classificação, porque talvez seja um dos melhores momentos da história do futebol local, né? E quase foi para a última Copa. Quem evitou a Nova Zelândia estar na última Copa foi o Keylor Navas, né, que salvou muito naquele jogo na repescagem. Porém, tem essa principal habilidade, e a gente tem esse confronto contra a Fiji, depois contra o vencedor da outra semifinal, onde a Nova Zelândia é a favorita, e a gente tem vários aspectos, né, dessa seleção dos All Whites para chamar atenção. Do outro lado tem Fiji, e aí vem a baixa, né, o grande nome da seleção do Fiji. E é incrível porque talvez antes dessa lesão eu não tinha checado como que era a questão dele no futebol local. Cara, os torcedores do time que o Roy Christian joga lá, o Odessa, colocam ele num nível muito top. Ele é um jogador que ganha muito destaque, né? Ele é um jogador que tem muito carinho pelos torcedores, né? Eu acho, Odisha, não Odessa, perdão, deixa eu só me corrigir. Ele tem um nível de carinho muito grande pelos torcedores locais do futebol indiano. Tem gente que compara ele com o Sunil Shetty, e para quem não sabe, o Sunil Shetty é um dos maiores jogadores da história da Índia. Então, é um cara que tem passagens também pelo futebol australiano, pela A-League, né? Jogou por muito tempo no Wellington Phoenix, onde ele fez maior destaque. Passou também pelo Auckland City, né? Que é um grande campeão do futebol local. E agora, por conta de uma lesão de ligamento no joelho, que a gente sabe que é ruim, tá fora desse jogo que poderia ser importante para a seleção de Fiji. Fiji tem, acho que a gente pode falar historicamente, né, Bernardo, tem sucesso nesses confrontos. Fiji foi a única seleção que venceu a Austrália, fora a Nova Zelândia, eliminatórias da Oceania. Fiji foi a última seleção que venceu a Austrália, a Nova Zelândia, perdão, em eliminatórias, isso lá em 2008, com 2 gols do Roy Christian. Inclusive, a gente fez um vídeo sobre isso no Instagram, nas redes sociais do Conte Verde. Mas, claro, ter essa ausência prejudica muito. A gente já viu como ele, mesmo tendo 37 anos, é essencial para essa seleção. Você falou, é um duelo que naturalmente já destoa, talvez possa destoar mais, mas, sei lá, eu gosto do estilo de jogo do Fiji, é um estilo de jogo que me atrai, né? É como a seleção do Fiji joga. Enfim, eu queria que você falasse aí o que você acha que o Rob Sherman pode preparar para parar os All Whites, e como que você vê esse clima de euforia da Nova Zelândia com essa geração, esse momento que é muito bom do futebol local, capitaneada pelo nosso amigo Chris Wood. Sem dúvida, a Nova Zelândia é a grande favorita para conquistar a vaga direta, né? Todo mundo tem mais ou menos essa noção, e a grande favorita para vencer esse jogo. E aí é legal trazer sobre o Chris Wood, como você falou, que foi até um auge, parece, tardio na carreira, né? Ele já não é um jogador tão jovem, e agora realmente parece que não é questão de ter engrenado, porque ele já joga na Premier League há muito tempo, mas nessa temporada ele tá fazendo chover pelo Nottingham Forest. Tem 18 gols e 3 assistências em 32 jogos. Para um centroavante são bons números, ainda mais na Premier League, que para muitos e para mim também é a melhor liga de futebol do mundo. Então ele tendo esses números é realmente muito bom. E aí é legal também destacar outro jogador que também foi convocado, né, pelos All Whites, o Logan Rogerson, que ele joga no Auckland. Também é um jogador, um atacante, né, joga mais como um ponta direita,
que, além de ter bons números na seleção, tem 9 gols em 19 jogos, ele vem numa boa fase nas últimas partidas pelo Auckland. Nos últimos 5 jogos ele marcou 3 gols. Então também é um jogador para a gente ficar de olho. Eu me lembro que na data FIFA anterior eu tinha destacado sobre o Sarpreet Singh, que é um jogador de meio campo, né, que voltava à seleção da Nova Zelândia depois de muito tempo. E ele conseguiu ir bem, principalmente naquele jogo contra a Vanuatu, aquela goleada que a Nova Zelândia aplicou, ele deixou a sua marca também com uma assistência, então é legal ficar de olho no Logan Rogerson, é também um jogador que pode aparecer. Já pelo lado da equipe de Fiji, é mais ou menos isso, o Roy Krishna, ele exerce uma diferença muito grande na equipe, não só pela qualidade que ele tem, é o maior artilheiro da história da seleção, mas pelo perfil de liderança, é o capitão da equipe, já tem 37 anos, já é um jogador, né, caminhando para o fim da carreira, mas que faz a diferença para a equipe em cobranças, não só cobranças de pênalti, mas também no jogo aéreo, um jogador que aparece muito bem. Você falou, ele joga no Odisha, né, no futebol indiano, já há algum tempo e tem bons números lá, então é um jogador que vai fazer muita falta para a equipe de Fiji, ainda mais contra a Nova Zelândia. E aí vai acabar, entre aspas, sobrando pro Thomas Dunn, que é o outro bom nome dessa seleção, tentar assumir esse protagonismo diante de um adversário tão difícil. E aí é legal a gente também trazer um outro detalhe, que foi até algo destacado pelo Elcio, né, também na sua análise, que também está disponível no Instagram do Conte Verde, nas redes sociais, para quem quiser ver, que Fiji é uma equipe que, quando tem a bola, tenta sair com os laterais jogando em profundidade, mas que principalmente apresenta problemas defensivos, e na última data FIFA isso ficou muito evidente, principalmente nos jogos que teve. E aí é um detalhe, o time leva muita bola nas costas quando tá voltando assim numa transição rápida do adversário, aquela jogada clássica, quem já jogou videogame sabe, vai até a linha de fundo e faz um passe rasteiro para trás, né, para quem vem na corrida bater de primeira para buscar o gol. E a seleção de Fiji leva muitos gols assim, com o adversário chegando pelas pontas, fazendo um cruzamento para trás e vem algum jogador ali no meio da grande área, da pequena área, para bater de primeira e finalizar com boa chance de fazer o gol. E aí é onde a seleção de Fiji precisa corrigir esse problema defensivo, porque a Nova Zelândia tem meio-campistas que pisam na área. A gente vê isso desde a Copa das Nações da Oceania, vimos na última data FIFA, e a Nova Zelândia, para essa data FIFA, convocou mais uma vez meio-campistas que chegam muito na área. A Nova Zelândia é um time que finaliza muito de média e longa distância, e tem jogadores bons para isso. A gente pode destacar o McCovac, que foi bem na última data FIFA, o Garbett, que também foi bem, assim como o Singh, o Just, que já tinha ido bem lá atrás, na Copa das Nações da Oceania, né? Ele, para mim, junto com o Ben Waine, foram os dois destaques. O Ben Waine também está convocado, mas o Just é também o meio-campo que chega, o Alex Rufer também, o próprio Barbarouses, embora às vezes atue um pouco mais avançado, é também um jogador que, às vezes, quando está no meio-campo também, é um jogador que chuta de média e longa distância. E a Nova Zelândia, sendo uma equipe buscando essa transição rápida, a seleção de Fiji pode ter alguns problemas. Então precisa, nesse tempo, né, o técnico de Fiji tentar corrigir esses problemas para enfrentar a equipe da Nova Zelândia, que sem dúvida é a grande favorita e tem tudo para vencer esse jogo. Já teria, né? Já seria favorita com o Roy Krishna jogando por Fiji, sem o Roy Krishna, então a missão fica até um pouquinho mais facilitada para a Nova Zelândia, porque não vai ter que, digamos assim, ter uma marcação especial contra o principal jogador da equipe adversária. E aí a Nova Zelândia ganha ainda mais favoritismo para esse confronto. Eu imagino que não tenha problemas para passar por Fiji e avançar para a final das eliminatórias. Você falou dos jogadores, e a gente lembra, o Liberato Kakati, que é o lateral esquerdo, que joga na Empoli, foi o melhor jogador da Copa das Nações da Oceania, justamente porque ele aparecia no ataque. Então, talvez esse volume no ataque de Fiji possa fazer diferença. A gente não viu Fiji tendo, não digo dificuldade, mas talvez tendo que fazer esse jogo no ano passado, né, saindo como inferioridade. Né? A gente lembra de Fiji disputando jogos contra a Vanuatu, né, jogos contra Papua Nova Guiné e Nova Caledônia, que foram justamente essas partidas que você chamou a atenção, onde não se comportou bem, né, onde sofreu empates justamente em bolas assim, que o Elcio analisou, né, conseguiu uma vitória contra a Guiné Salomão. Então a gente vê isso, e acho que a ausência do Roy Krishna pesa muito no ataque contra essa Nova Zelândia, que, né, tem tudo para conseguir essa classificação. Né? A gente fala do Tahiti, fala de Fiji, fala da Nova Caledônia, e só um ressalvo a Nova Caledônia, que é mais surpreendente ainda, que a Nova Caledônia quase não jogou ano passado, né? Só jogou as eliminatórias, não jogou a Copa das Nações, não jogou a Melanésia Cup, né, que aconteceu na sequência, vencida pela Papua Nova Guiné, que não está aqui nesta fase, mas eu acho que Fiji tem essa missão ingrata, né? Acho que talvez, eu tinha essa impressão, não sei você, Bernardo, que Fiji podia ser uma seleção que podia levar um pouco de graça no jogo contra a Nova Zelândia. Era a final que a gente estava esperando, por exemplo, no passado na Copa das Nações, né?
E não aconteceu porque Fiji justamente não conseguiu, nesses vacilos, fez um jogo muito ruim contra Vanuatu na semifinal. Enfim, a gente fica em aberto, fica para ver, né? Claro, a gente nunca vai dar um confronto como definido. Eu vejo muita gente que às vezes aparece nas redes sociais comentando, para que falar sobre isso? É claro que a Nova Zelândia vai passar o carro, é claro que tudo bem. E futebol não nada é claro, meu amigo. Às vezes o goleiro vai lá e pega tudo, enfim. Né? Não digo que isso vai acontecer com facilidade, mas como a gente já falou, né? Fiji já conseguiu uma vitória contra a Austrália nos anos 80, quando o futebol estava surgindo lá. Né? Você procura informações sobre esse jogo, você vê que foi um recorte histórico. A gente está aqui para ver história, e a história vai acontecer de qualquer forma, seja com uma zebra ou seja com a comprovação, porque vai ser a Nova Zelândia classificando pela primeira vez com a vaga direta para a Copa. Né? Uma conquista para o futebol da Oceania, e a gente espera que esse primeiro passo seja de qualidade. Então vamos passar a agenda completa dos jogos. Então vamos lá, né? Na quinta-feira aqui no Brasil, às 11 horas da noite, vai rolar a bola para Nova Caledônia e Tahiti. Aí já na madrugada de quinta para sexta, às 3 da manhã, tem Nova Zelândia e Fiji. Depois, o jogo da volta está marcado para acontecer no dia 24, que é na segunda-feira, né? Segunda-feira, também às 3 horas da manhã. Esse jogo vai acontecer em Auckland. Provavelmente, não está confirmado aqui ainda, mas provavelmente os perdedores devem fazer algum amistoso, igual aconteceu na fase preliminar, né? Um amistoso de consolação. Enfim, a gente fica de olho. Como eu falei, né, o Japão é a única seleção, a gente vai comentar isso no podcast sobre eliminatórias asiáticas, então já fica ligado quando sair para você conferir. O Japão é a única seleção que tem chances de garantir essa vaga na quinta-feira, né, nas primeiras rodadas, né, principalmente as eliminatórias asiáticas que já estão mais avançadas. Se o Japão ganhar do Bahrein, essa vaga vem. Caso o Japão vacile, que eu duvido muito, vai ser na Oceania que a gente vai descobrir quem vai se classificar. Bernardo, para fechar, vamos os palpites. Talvez para palpitar seja fácil, né? Mas eu queria ouvir o seu palpite do que você acha que vai acontecer nessas 3 partidas que teremos agitando o futebol da Oceania de seleções. Vamos lá então, Salaf. Como diz o anfitrião desse podcast, deixando meu palpite para ser cobrado posteriormente, eu acho que a Nova Caledônia passa pelo Tahiti, acho que a seleção da Nova Zelândia passa também por Fiji e projeta aí uma final entre Nova Caledônia e Nova Zelândia, com a Nova Zelândia conquistando a vaga direta e a Nova Caledônia indo para a repescagem. Sucintamente é isso. Exato, eu estou com você e fico ansioso para ver como que vai ser na Nova Caledônia ou qualquer uma das seleções na repescagem. Eu acho que vai ser muito legal, de qualquer forma, poder acompanhar esse choque de realidade que vai ter, né? Porque a gente pode ter seleções de alto nível, né? A gente pode ter, aqui na América do Sul, a gente pode ter mesmo o Paraguai, até mesmo a Venezuela, né? Enfim, a gente pode ter uma Costa Rica. Na África tem grupos lá que a gente pode ter Gana disputando, seleções que já foram para a Copa do Mundo, a Arábia Saudita que está patinando na Ásia. Enfim, vai ser muito legal de acompanhar isso, assim como vai ser muito legal de acompanhar essa data FIFA do mês de março. E fica o convite para você acompanhar com o Conte Verde. Além, claro, das eliminatórias da Oceania, teremos a cobertura de todas as outras eliminatórias com você. Ficaremos de olho nos jogos, até nesses de madrugada, que é mais complicado, mas daremos um jeitinho. E, claro, convido você a seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde online, para você não perder nada, para você não ficar de fora de nada. Segue a gente, também se inscreve no nosso canal no YouTube e no Spotify para você conferir os próximos podcasts, nossos próximos podcasts. Também compartilhar com seus amigos e, se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a manter esse nosso trabalho, esse nosso projeto. Bernardo Oliveira, então, a gente se vê, né? A gente se vê. E quando a gente voltar a se falar por aqui, uma dessas 4 seleções já estará com um carimbaço no passaporte para ir para a América do Norte em junho do ano que vem, e a outra para ir para a América do Norte em março do ano que vem disputar a repescagem. Forte abraço e até a próxima. Obrigado, Salaf, mais uma vez pelo convite. Bom estar aqui de volta depois de alguns meses, né? Agora com o futebol da Oceania retornando para a gente destacar esses confrontos, e daqui a alguns dias estaremos de volta para comentar, né, sobre essas 3 partidas e já falar sobre a seleção que estará com passaporte carimbado para a Copa e também para a seleção que vai disputar a repescagem. Um abraço para você e para todo mundo que nos acompanhou. É isso, forte abraço. A gente espera você nessa repercussão e, claro, nos próximos podcasts. Conte Verde, o caminho da Copa do Mundo passa por aqui. Até o próximo.